paz do Senhor, amém? Amém. Hoje nós vamos falar sobre a Cássia. Hoje nós estamos no 5º dia da campanha das 7 unções. Geralmente, todo ano, na comunidade apostólica Shekinah, em final de outubro, início de novembro, essa campanha das 7 unções, ela é executada para que nós possamos aprender um pouco mais sobre Deus, sobre Jesus e o papel da unção das nossas vidas, amém? E hoje, o 5º dia, nós vamos falar sobre a Cássia. E eu queria que os irmãos meditassem comigo lá em Isaías 10, 27, que diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então a unção tem um poder muito grande, porque a unção Deus deixou para nós para que todo jugo, todo pecado, toda dificuldade, ela fosse quebrada, fosse encerrada nas nossas vidas por causa da unção. E existem 2 tipos de unção, tá? A primeira, a unção do próprio Deus. O que é ela? A unção de Deus é a capacitação para todo crente servir, porque nós, por nós mesmos, não somos capazes de nada, mas em Cristo Ele nos capacita, porque Deus só tem coisas boas para dar para nós. O que nós temos de bom veio dele. E o que nós temos é o pecado, é a dificuldade, é a única coisa que nós temos que Deus não tem. Então, quando nós recebemos essa unção de Deus, nós somos capacitados para toda boa obra, amém? Amém. E essa unção de Deus, ela nos santifica, ela nos purifica do pecado. E um sinal que a pessoa tem dedicado a Deus é quando nós falamos: nossa, mas essa pessoa é diferente, ela é ungida. Então é um dos sinais que ela é separada, ela é santificada por Deus. E também nós temos a unção com óleo, que é por isso que nós estamos estudando aqui. E unção significa que algo ou alguém foi ungido. Literalmente, unção é alguém que está recebendo o óleo que está sendo derramado sobre ele ou ela. Antigamente, o óleo tinha a função de higiene e de beleza. E o óleo faz parte de muitos perfumes que fazem as pessoas cheirar bem. Alguns tratamentos são feitos com óleo e alguns são transformados em pomada. E ungir com óleo, antigamente, era para dar honra, mostrar felicidade e indicar o fim do luto. Então, no Antigo Testamento, nós vemos que a unção tinha motivos também religiosos. E a pessoa ou a coisa ungida, ela era escolhida por Deus e separada para um propósito. Então, no Antigo Testamento, o que recebia unção? Os objetos do templo, os sacerdotes, os profetas e os reis. Então, esse era o objetivo da unção no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra Cristo significa ungido. Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo para realizar o seu ministério e salvar o mundo. Então, todo aquele que aceita, que convida Jesus como seu Salvador para morar em seu coração, para dirigir a sua vida, é ungido por Deus e é escolhido por seu Filho. Por isso que nós recebemos o poder de tornarmos filhos de Deus, por causa dessa unção, por causa desse poder. Então, quando ela se converte, quando ela convida Jesus para morar em seu coração, ela também recebe a unção do Espírito Santo. E essa pessoa se transforma num sacerdote de Deus, consagrado e equipado para servir a Deus e proclamar o Evangelho. E nós podemos proclamar o Evangelho de 2 formas: de boca fechada, pelo nosso testemunho, pelo nosso comportamento, pelo nosso olhar, pela nossa forma de ser, que mostra diferença, amor, compaixão, misericórdia, e com a nossa boca, ao
ao explicarmos sobre a palavra de Deus. Amém? E vamos lembrar que a unção de Deus não é um dom reservado para algumas pessoas, mas a unção de Deus, ela é para todo aquele que crê, para todo aquele que quer, para todo aquele que está em Cristo Jesus. Amém? E quando nós somos ungidos, isso é uma indicação que somos eleitos como povo de Deus. E o dom é uma bênção individual. Por quê? Porque unção e dom são coisas diferentes. Todos que têm comunhão e intimidade com Jesus são ungidos. Mas cada um tem um dom, cada um tem um ministério. Por quê? Porque fazemos parte do corpo de Cristo. E no corpo de Cristo tem várias funções. Então, por isso que muitos de nós temos funções diferentes para formarmos o todo, para formarmos o corpo de Cristo. Amém? Jesus confirmou essa prática ordenando que ungisse com óleo. Nós podemos ver isso em Marcos 6, 13 e Tiago 14. Jesus, não sei se vocês lembram, teve os pés ungidos com óleo algumas vezes ao chegar na casa daqueles que queriam receber ele como seu Salvador. Nós podemos ver isso em Lucas 7, de 36 a 38 e João 12, de 1 a 3. E aqui nós escolhemos 7 unções. Então a primeira foi aloés, que significa poder de Deus e beleza. A segunda, cura do corpo, mirra. A terceira, nardo, que é prosperidade. Domingo passado foi sobre o bálsamo, que é a cura da alma, ou restauração da alma. Hoje nós vamos estudar sobre acácia. Ela tem 4 nomes: acácia, cássia, cetim ou angico, que lembra que se refere à libertação pelo poder da ressurreição de Jesus. Depois, no domingo que vem, nós vamos estudar sobre canela ou cinamomo, que se refere à bênção no lar. E o último dia da campanha, que vai ser terça-feira que vem, vai ser sobre amor e vida sentimental. E aí nós vamos ver isto na Bíblia. Então, essa aqui, para quem está aqui presencialmente, está vendo como é a árvore da acácia, bem novinha. Então, ela dá no deserto e ela é um tipo de madeira. E isso quer dizer que a nossa libertação, ela veio do madeiro. Então, é muito interessante que nós sabemos que somos libertos em Cristo por causa da cruz e que Ele tomou sobre nós todo o nosso pecado, toda a nossa ansiedade, toda a nossa enfermidade, e por isso Ele morreu. Mas a diferença dele para todos os outros filósofos, todos os outros religiosos, é que apenas Jesus Cristo ressuscitou. Apenas Jesus está vivo. Os demais filósofos, os demais religiosos vão ressuscitar com os mortos, como todos os mortos, no dia que Jesus vier para julgar o mundo. Então, nós temos um Deus que é vivo, um Deus que morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar. Então, nós podemos ver que o fruto da acácia, ele dá como fossem vagens. Então, abre as vagens e ele deixa a semente. E essa também é uma árvore que dá espinhos. Tem uma história que foi desse espinho que eles sugerem que pegaram para colocar na cabeça de Jesus. Mas tem outro nome também, uma dessas famílias. Então, eles sugerem que, como essa acácia dá espinhos, que poderia ser daí a coroa de Jesus. Então, onde é que essa acácia foi utilizada na palavra de Deus? Ela foi utilizada na construção do tabernáculo. E por que Deus escolheu essa madeira? Por que justamente a acácia? Então, nós vemos que tudo na Bíblia tem um propósito, tudo na Bíblia tem um porquê. E o que é tabernáculo? Tabernáculo foi um lugar onde Deus escolheu para manifestar a sua presença na glória no meio do povo quando eles estavam no deserto.
E depois esse tabernáculo foi levado para o templo de Salomão. E ele também é chamado de santuário ou tenda da congregação. E esses nomes indicam propósito e significado em ser um lugar de reunião entre Deus e o povo escolhido. E hoje nós vamos ver que nós somos o templo de Deus, porque a palavra de Deus diz que ele tabernaculou, ele habitou, ele manifestou a presença dele em nós. Antigamente ele manifestava a presença dele em algumas pessoas, quando o pessoal adorava, ficava lá. Hoje ele manifesta a presença 24 horas, ele mora 24 horas em nosso coração, amém? Então hoje nós somos o templo de Deus, somos o tabernáculo de Deus, somos a igreja de Deus. Então uma igreja não é apenas o templo aqui, mas a igreja também somos nós, porque nós somos o templo de Deus, amém? E em Êxodo 36, 20 diz assim: o tabernáculo é o símbolo da igreja onde Deus habita. E cada peça desse tabernáculo aponta para uma verdade espiritual. Mas aqui nós vamos tratar especificamente das tábuas. E o tabernáculo era feito com essas tábuas de acácia. Então nós aprendemos algumas lições. Então, a acácia foi escolhida para várias funções ali no tabernáculo. Mas por que nós hoje vamos associar a madeira de acácia ao homem ou à mulher? Então, a Bíblia diz assim: as coisas consideradas fracas para nós não são fracas para Deus, pois Ele não vê como o homem vê, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis que não são para aniquilar as que são, porque nenhuma carne se glorie contra ele. Então, se você se sente improvável, saiba que você é um candidato para ser usado poderosamente na presença de Deus, amém? Então, nós vamos ver, a acácia é o símbolo da natureza humana e pecaminosa, pois ela é uma madeira dura, é uma madeira retorcida e é uma madeira cheia de nós. Então, se nós formos olhar, muitas vezes nós temos um coração duro, nós escondemos algumas coisas no nosso coração, não queremos deixar, temos vários nós, várias dificuldades, várias dores, e que a acácia, para ser regularizada, alisada, precisava cortar esses nós, precisava cortar essas partes tortas. E isso dói. A gente sabe que para ser transformado, nós sofremos dor. A dor da perda, a dor de abrir mão, a dor do orgulho. Mas aquilo que a gente recebe vale a pena, porque o que Deus nos dá, nos abençoa, é muito maior, muito especial, amém? Então, nós sabemos que essa natureza humana, ela simboliza o velho homem. E à medida que nós vamos crescendo em Deus, vamos permitindo ser trabalhados, Ele vai nos alisando, vai nos podando, vai tirando os excessos, vai tirando os maus hábitos e vai nos alinhando com a palavra dele, amém? Outro significado da acácia: elas tinham o mesmo tamanho, então todas eram cortadas no mesmo tamanho. Isso significa que o homem e a mulher e cada um de nós é igual perante Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. E a palavra de Deus no Salmos 45 diz: tu amas a justiça, aborrece a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais que a teus companheiros. Tuas vestes cheiram a mirra, aloés e acácia, desde os palácios de marfins. Então ela também era usada nos tempos antigos como repelente. E a ressurreição de Cristo pode se opor a qualquer ambiente de pecado. E a ressurreição de Jesus, a presença de Jesus naquele ambiente, repele todo o mal, afasta todo o espírito maligno, e especialmente a antiga serpente, o diabo. Então, Jesus, onde entra a luz, as trevas vão embora. Então, creia cada dia mais no poder de Deus, e que você
buscando cada dia mais o ambiente que você tiver, ele precisa ser iluminado com a verdade de Jesus, para a mentira do diabo, a cegueira das pessoas irem embora. Amém? Amém. E ainda 2 Coríntios 2,14 diz que graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Então nós exalamos a beleza, o cheiro agradável, a luz de Deus, exatamente o contrário daquilo que nós deixamos do velho homem, todo o mau cheiro do pecado, toda a imundície das nossas vidas, e nós vamos purificando por meio de Jesus. Amém? Amém. E mais um motivo, de Deus ter escolhido a Cássia na construção do tabernáculo e ter associado a ele, porque as tábuas eram colocadas verticalmente. E isso simboliza o Espírito Santo que nos põe de pé. E ele quer que nós nos posicionemos. E com o Espírito Santo isso é possível. Porque o Espírito Santo é o óleo precioso, é o óleo da unção. E a palavra de Deus diz: e ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. E nós somos vaso de barro, onde Deus habita através do seu Espírito Santo. Nós cantamos aqui hoje o louvor do vaso. Então, eu gostaria de te perguntar: que tamanho é o seu vaso? Mas dentro do vaso que você é, qual porcentagem que o azeite do Espírito Santo está dentro dele? Não adianta ser um vaso grande e ter pouco óleo, ter pouca presença e manifestação do Espírito Santo. O importante é que estejamos cheios do óleo do Espírito Santo. E precisamos buscar isso. Por quê? Porque Deus quer nos encher dele, Deus quer nos tratar, mas nós temos que ter a coragem de abrir mão das nossas dores, de nós mesmos, para recebermos o poder, recebermos a capacitação do Espírito Santo. Amém? E nós somos levados, convocados, chamados para agir em nome dele. Por isso que a Cássia foi colocada de pé. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo, nós somos o sal da terra. Então a nossa posição é estarmos em pé para que a luz de Jesus se manifeste em nós. Amém? Outra característica da madeira no tabernáculo é que elas estavam ligadas umas às outras por 2 encaixes. E isso significa que nós estamos ligados aos outros inseparavelmente, aliançados pelo poder por meio de Jesus Cristo. Então, nós somos um corpo, que eu falei agora há pouco, e esse corpo de Cristo precisa estar junto. Esse corpo de Cristo precisa estar cooperando um com o outro, um auxiliando o outro em sua função, para que o corpo de Cristo cresça, para que o reino de Deus seja implantado aqui na terra. Amém? E outra característica, essas tábuas eram levantadas sobre base de prata. E prata fala de redenção. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos embaixadores. E entre nós e o mundo há a cruz de Cristo. Nós que somos da redenção, que aceitamos Jesus, nós somos embaixadores e devemos proclamar esse reino, o reino de Jesus. E esse reino, por meio de nós, será implantado aqui na terra. E vai ser diferente. E vai chegar um tempo que esse reino vai vir e nós vamos reinar com Cristo. Mas hoje, Cristo reina em nós. Amém. Cristo reina naquele que está em Cristo. Amém? Amém. E outra coisa, as tábuas de acácia ou de angico, elas eram cobertas de ouro. Então, quem olhava de fora não via madeira de acácia, via o ouro. Então, o ouro fala da glória de Deus. Será que as pessoas, quando olham para você, veem a glória de Deus ou veem uma madeira
uma pessoa que precisa ser trabalhada, cheia de nó, cheia de dificuldade, que ainda não foi vencida pelo Espírito Santo. Jesus quer cobrir você da glória dele, mas para isso você precisa permitir, você precisa querer, você precisa ter uma vida em santidade, procurando fazer a vontade de Deus. Assim as pessoas não vão ver você, mas vão ver Jesus, a glória dele manifestando na sua vida. Amém? Amém. E hoje, quando Jesus nos vê, ele não nos vê, ele vê Jesus em nós. Então, por meio de Jesus é que nós fomos reconciliados com Deus. Então, que você permaneça em Cristo para que você seja cada dia mais achado em graça diante de Deus e dos homens. E o sétimo e o último motivo de Deus ter escolhido a Cássia na construção do tabernáculo e tê-lo associado ao homem e à mulher é porque ele tem mais de 400 variedades. E a Cássia existe praticamente todo o mundo. E o que nós podemos aprender com isso? Que todos fomos chamados para a salvação. Que Deus nos chamou a todos para fazer parte do exército dele, para sermos filhos dele, para implantarmos o reino dele na terra e vivermos o reino celestial quando ele vier nos buscar. E João 3,16, quem sabe de cor, recita comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o símbolo da Cássia. E aí nós temos 4 aprendizados. O que é o óleo da unção e como é que ele pode ser usado. Tiago nos informa que ele pode ser usado para alguém que está doente. Nós vamos chamar os presbíteros e orar com ele, vamos ungir com azeite em nome do Senhor, e essa oração salvará o doente. Senhor Deus o levantará, e se houver cometido os pecados, lhe seriam perdoados. Mas também diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns para com os outros para que sareis. Então, nós precisamos entender, primeiro, a unção de Deus não é reservada a pessoas específicas, mas é para todos. Pessoas diferentes têm ministérios e dons diferentes, mas a unção é a mesma para todo crente. A unção significa que nós somos eleitos como povo de Deus. E o dom é uma bênção individual, nos dando uma capacidade específica. Unção é ato profético, que simboliza o Espírito Santo. É ato profético. A unção com óleo. O óleo em si não tem poder. O que tem poder é o Espírito Santo por meio da nossa fé. Amém? Amém. Tá. E como a acácia, o óleo da acácia simboliza libertação, porque nós nos permitimos ser libertos daquilo que nos atrapalha, dos nossos nós, das deformidades, né? Nós precisamos aprender como ser libertos. Primeiro, crer e aceitar, confessar como Jesus como Salvador, convidá-lo a morar em seu coração. Reconhecer que nós precisamos dele, reconhecer que nós temos algum problema e ter coragem de depositar esse problema ao pé de Jesus. Muitas vezes eles são resolvidos na hora, outras vezes com a perseverança, mas nós precisamos apresentar dele. Precisamos admitir que precisamos ser libertos. E o que é ser liberto? É abrir mão de uma dor, é ser curado de alguma dor. E uma das formas de ser liberto é oferecer e pedir perdão. À medida que nós perdoamos, nós somos perdoados. E submeter à vontade nossa, à vontade de Deus, é renunciar o pecado e a influência do diabo. Renunciar a comportamentos que não agradam a Deus. Renunciar o nosso prazer momentâneo
que rouba a nossa paz, que rouba a nossa alegria, que rouba o nosso estudo, que rouba a nossa alegria de viver, que rouba até a nossa crença em Deus, se nós não tivermos cuidado. E para ser liberto, nós precisamos constantemente lutar contra a tentação. E o que é a tentação? A tentação envolve o nosso desejo e a nossa necessidade. Então nós temos necessidades físicas, emocionais e também temos desejos. E se nós não colocarmos ele no equilíbrio, ele pode nos derrubar. Quantas pessoas nós sabemos que queriam tanto alguma coisa e tomaram atitudes erradas? Roubaram, prostituíram, fizeram caixa 12, desviaram várias coisas. Então, aquela necessidade ou aquele desejo dominou a pessoa e ela acabou fazendo coisa errada. Então, nós precisamos ter cuidado com a nossa vontade, o nosso desejo. E quem confessa tentação não confessa pecado. Pastor Vilarinho da Batista Central, ele falava que a tentação é como um passarinho, nós não podemos impedi-lo de voar na nossa cabeça, mas podemos impedi-lo de fazer ninho na nossa cabeça. Então o pecado é permitir que o passarinho faça ninho na cabeça. Então não permita. Então está com tentação, está com uma vontade, ajoelha diante de Deus para que essa vontade seja controlada, essa vontade saia da sua vida, para que você não peque. Amém? Amém. E qual a diferença de cura e libertação? Em algumas situações, a doença física ela pode estar associada a alguma influência maligna. E nessas situações, para haver cura, é necessário tratar do lado espiritual. Muitas vezes a nossa oração basta para sermos libertos da influência, mas muitas vezes nós vamos precisar de jejum, de auxílio de outras pessoas em oração para que aquela situação saia da nossa vida, daquele hábito mau saia da nossa vida. Então há necessidade de sermos constantes, há necessidade de sermos firmes, há necessidade de sermos perseverantes para que certas situações saiam da nossa vida. Nós somos perseverantes no estudo, né? Passamos vários anos na pré-escola, passamos 4 anos na primeira metade do ensino médio, mais 5 anos na segunda metade do ensino básico, depois mais 3 anos do ensino médio. Continuamos perseverando, muitos de nós vai para a faculdade, continuamos perseverando, a gente estuda 17, 18 anos. Por quê? Por um objetivo, por um emprego, por um canudo, por um diploma. Então, essa perseverança, esse foco, essa meta, ela precisa ser também em nível espiritual. Hoje, qual é o seu nível escolar espiritual? Então, se você hoje está no nível médio, você pode ir para o nível superior. Se você está no nível superior, pode fazer uma graduação, 2 graduações, mestrado espiritual, e crescer, porque o nosso Deus é infinito, Deus tem infinitamente mais para nos dar. Então eu deixo um desafio, queira crescer, não fique onde você está. Água parada dá dengue, vida espiritual parada também, azeda a vida. Então não se permita, não chegou no seu máximo, você pode crescer mais, Deus tem mais para dar para você. Você já tem os 9 dons? Então, se você tem 1, 2 ou 3, procure os 9 dons, os dons do Espírito Santo. Você já manifesta todos os frutos do Espírito Santo? Se você manifesta em nível médio, pode ir para o nível hard, nível 3 hard, 5 hard. Então, Deus tem muito mais para nós. Então, começa a orar na Bíblia. Não, Deus, eu só tenho isso aqui pouquinho, eu posso ter mais. Então, saia daqui hoje decidida a crescer mais, buscar mais dons, buscar mais manifestação do Espírito Santo, amém? Amém. E aí nós continuamos a diferença entre cura e libertação. Então a libertação nos faz crescer mais em Deus. Nós temos vários tipos de cura: cura espiritual, cura emocional e cura física.
Muitas vezes, sim, Deus vai nos curar emocionalmente, Deus vai nos curar fisicamente. Muitas vezes, Deus vai permitir nós passarmos pela mão do médico e ser curados. Muitas vezes, Deus vai permitir a gente passar pelo psiquiatra, pelo psicólogo e sermos curados. Então, nós precisamos discernir aquilo que é espiritual daquilo que é do homem natural. Então, Deus permitiu a medicina, Deus permitiu a psicologia também para nos ajudar, assim como Ele permitiu todos os alimentos para nos ajudar. Alguns nós não podemos comer porque nos fazem mal. Então, determinadas linhas psicológicas ou médicas, nós também temos que escolher para não nos fazer mal. Mas tem determinados alimentos que nos fazem bem, determinadas linhas psicológicas, psiquiátricas, médicas que nos fazem bem. Então, podemos sim recorrer à medicina e à psicologia para sermos curados. Nem tudo é espiritual e nem tudo é físico. E muitas vezes precisamos dos dois ao mesmo tempo, do psicológico e do espiritual. Tá bom? Então, que isso fique claro. E, para terminar, como que nós vamos nos manter libertos? Como eu disse, se a gente parar, água parada da dengue. Se a gente parar, a gente pode definhar espiritualmente. Então, nós precisamos de ter estratégia para evitar os ataques espirituais. Como eles são invisíveis para quem não tem o dom de visão, muitas vezes a gente não acredita neles, mas muitas vezes a gente começa uma tristeza, uma angústia. É um dos sinais que nós podemos estar sendo atacados espiritualmente por obra maligna. Então nós precisamos renovar a nossa mente, estudando, lendo a Bíblia, orando, fazendo jejum, para que o poder de Deus se manifeste sempre crescente nas nossas vidas. Então, sugiro que você tenha a meta de estudar a Bíblia diariamente, ou decorar um versículo, ou ler um versículo, estar meditando na palavra de Deus. E também memorizar versículos bíblicos. E, sobretudo, fazer confissões. E o que é fazer confissões? Eu vou apresentar duas sugestões aqui. Todos sabem o Salmo 91 de cor? Vamos falar juntos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E como é que nós vamos fazer confissão? Nós vamos dizer: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descanso. E um segundo exemplo, 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Jesus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como nós vamos fazer uma confissão? Eu lanço sobre Jesus a minha ansiedade. Aí você dá um nome. Porque eu estou nervosa por causa da prova, porque eu estou nervoso porque o pagamento acabou antes do mês acabar, porque eu estou isso. Eu lanço sobre ti, Jesus, a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. Amém? Tem vários outros versículos, mas eu só trouxe esses dois para que vocês entendam que nós podemos fazer confissões dessa forma e assim renovar a nossa própria fé, nos guardar de toda tentação e resistir à tentação. Precisamos também estar sempre buscando a direção do Espírito Santo para que nós possamos nos fortalecer. E assim nós vamos nos manter firmes. E aí, com essas atitudes, nós estaremos sempre recebendo o óleo da unção de Deus, do Espírito Santo, para que nós possamos, juntos com os irmãos, tendo uma disciplina pessoal e tendo, sobretudo, humildade. E o que é humildade? Humildade é que nos mantém vencendo a tentação. Humildade é quando nós reconhecemos que nós, na força do nosso braço, não conseguimos. Humildade é quando nós falamos: Jesus, eu só consigo se o Senhor me ajudar. Eu só consigo se o Senhor me dirigir os passos. Então, quando nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, nós somos humildes. E quando nós reconhecemos a nossa fraqueza diante de Deus, Ele nos ajuda. E para terminar, eu gostaria de deixar um versículo com vocês. Vamos ler todos juntos? Quanto a vós,
a unção que dele recebestes permanece em vós. Permanecei nele, em Deus, como ela, a unção por meio do Espírito Santo, vos ensinou. Então, que essa unção que você recebeu quando você aceitou Jesus, esse ato profético que nós vamos fazer daqui a pouco, de estarmos nos ungindo, você permaneça firme, para que todo o tempo você esteja crescendo, você esteja vivendo um relacionamento pessoal com Deus. Ele quer ter uma comunhão pessoal com cada um de nós. E que você entenda que Ele deixou vários exemplos para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos capacitar. Amém? Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelo aprendizado, Senhor Deus. Sabemos que o óleo simboliza o teu Espírito Santo, e o teu Espírito Santo o Senhor deixou aqui como um consolador, porque o Senhor disse que não nos deixaria sós, não nos deixaria órfãos. E o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas. Nós te adoramos, nós te agradecemos por causa dele, e que nós possamos entender a necessidade de sermos libertos dos nossos maus hábitos, dos nossos pensamentos equivocados, das mentiras de Satanás que nós acreditamos, de todo engano de Satanás. E queremos o entendimento do Senhor nas nossas vidas. Abre cada dia mais o nosso entendimento, nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, que nós possamos dia a dia estar procurando de Ti, receber os melhores dons, ministérios, direção do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ficar cada vez mais firmes, constantes, sempre abundantes em Ti, porque nós sabemos que a obra do Senhor em nós não é vã. Então, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos estudando sobre a unção. E agora nos despedimos dizendo que a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação e a direção do Espírito Santo estejam conosco e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.